O nosso irmão aqui, Sebastião, ele trouxe uma palavra aqui sobre José do Egito e José. E o Pai tem colocado aqui no meu coração essa semana, meus irmãos, para trazer essa palavra também. Aleluia. Então a gente vai alimentar mais ainda através dessa palavra. Os irmãos podem abrir aí no livro de Gênesis 37. Gênesis 37. Aleluia. Irmãos, o nosso pai Yahweh, ele falava com o homem antigamente através dos profetas ou através de revelações por sonhos, né? E hoje em dia é diferente, meus irmãos. Eu acho que ele pode nos fazer uma revelação através de sonho, mas hoje ele tem a palavra, hoje nós temos a palavra. Maravilha, Pai. Então hoje a gente consegue ouvir a palavra do nosso Pai Yahweh através das Sagradas Escrituras. Aleluia. Então, para a gente ouvir a palavra do Criador hoje, a gente só consegue ouvir meditando na palavra. Não adianta você achar que vai ouvir a palavra dele sem meditar. Então, maravilha. Essa semana, meus irmãos, tem semana da gente que é mais puxada, é mais corrida. Uma semana muito difícil. E pela manhã, eu tenho o costume de pegar as escrituras. E quando eu pego a escritura, eu me deparo aqui com Gênesis 37. Vai falar de José. E é uma palavra que mexeu muito comigo. Porque todos nós aqui, irmãos, temos sonhos. Todos nós. Mas para a gente ter sonhos e a gente ir atrás deles, a gente tem que alinhar com as Escrituras. Aleluia. Porque não tem como, meus irmãos, a gente ir atrás dos nossos sonhos sem alinhar com a palavra dele. Porque a palavra dele é que vai nos dar direção. Depois que eu ouvi essa palavra aqui, né, a gente sente algo diferente. Então, irmãos, Gênesis 37... versículo 19 apenas. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. Vamos ficar de pé aí, meus irmãos, para a gente orar. Segura a mão do seu irmão aí que está do seu lado. Bendito és tu, eterno, Rei do universo. Aleluia, louvado seja. Tua palavra dura para sempre, meu Bendito Pai. seja o teu nome. Como ela falou com o povo no passado, meu Pai. Fale conosco aqui, Pai, nesta manhã, para que nós possamos sair daqui renovados, meu Pai. Não da maneira que nós entramos, para que a Tua palavra nos alimente, Pai, nos fortaleça. Porque a Tua palavra é o pão vivo, meu Pai, que nós precisamos nos alimentarmos a cada dia, meu Pai. Fale conosco aqui, meu Pai, nesta manhã, através dessa palavra. No nome do nosso Salvador, Yahushua. Assim seja. Meus irmãos, cerca de 3.800 anos atrás, nasce o povo de Israel. O povo que foi eleito, meus irmãos, para fazer a diferença. Porque se nós voltamos no passado, na Mesopotâmia antiga, ali vivia vários povos, os cananeus, os saduceus, os heteus, jebuseus, vários zeus da vida, vários povos idólatras que pegaram ali uma cultura pagã, né? Tudo indica ali depois de Nimrod, da Torre de Babel. Então o povo deixou de adorar o único e verdadeiro, a única divindade que era existente, para adorar vários ídolos. Então o Criador, irmãos, lá de cima, ele desce em Ur dos Caldeus e ele levanta ali Abraão. E de Abraão ali ele faz uma promessa, ele tira Abraão deste lugar, da Mesopotâmia antiga, e ele leva Abraão para uma outra terra de Canaã, e ali ele faz uma promessa para Abraão. De Abraão vem a promessa de ter um filho, Isaac,
Abraão já estava ali na sua velhice, né? E o Criador faz a promessa para ele passar, que de sua descendência ali viria e viria sua aliança, e nasce Isaac. E de Isaac, meus irmãos, Isaac casa com Rebeca, e deste casamento ali nasce Jacó e Esaú. Mas a promessa ali de continuidade de aliança não era para Esaú e sim para Jacó. Esse homem foi escolhido, meus irmãos, Jacó, para dar sequência, para ali nascer o povo de Israel. De Jacó nasce 12 filhos. E Jacó, meus irmãos, ele amava todos os filhos igual. Ele amava todos, mas desses 12 filhos tinha um especial. Tinha algo que chamava atenção em José. Mais que era o filho ali de sua velhice, mas algo ali que chamava muita atenção dele. Meus irmãos, o Criador não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar todos podem ser salvos. Aleluia. Independentemente de quem seja. Só que para ser usado do Criador, tem que ser especial. Pai. Tem que ser especial. E José, ele era especial de Jacó. Então, irmãos, quem quer ser especial do nosso pai Yahweh aqui, tem que chamar a atenção dele. Aleluia. Tem que louvá-lo, tem que adorá-lo. Chame a atenção dele, porque ele jamais vai deixar alguém tocar em alguém especial. Aleluia. Então José era aquele escolhido ali, o xodó de Jacó. E ali ele faz aquela túnica para José. Essa túnica ali, meus irmãos, ela tinha vários significados, né? É um significado de aliança, de proteção, vários significados que tinha. E seus irmãos sabiam muito bem desse significado. Então, irmãos, certa manhã, imagino eu que estavam todos ali sentados na mesa para tomar seu café, e José vai e levanta, pega aquele pedaço de pão, vai tomar seu café, e eis que ele vai dizer: eis que tive um sonho, eis que estávamos no campo, e que meu feixe estava de pé, e os feixes dos meus irmãos estavam ali rodeando ele. Imagino eu que Rúben, que era o filho mais velho, o irmão mais velho de José, ele deve ter se levantado, né? Imagino eu aquele homem rústico, cascudo, queimado de sol, deve ter falado: como pode? Tem 17 anos, como pode você colher mais feixe que a gente, os nossos feixes ficar rodeando o seu? Depois, novamente, meus irmãos, outro dia, eles amanhecem, eis que José novamente, eis que tive um outro sonho, que 11 estrelas se curvavam diante, e 11 estrelas, a lua e o sol se curvavam diante de mim. Olha como que aconteceu, irmãos. Os irmãos começaram a odiar ele, começaram a fazer chacota. Só que Jacó não era bobo. A palavra vai dizer aqui, irmãos, seu pai conservou o fato na memória. Por mais que no primeiro momento ali Jacó não aceitou: como pode, meu filho, sua mãe e seus irmãos se curvarem diante de você? Só que Jacó ali ficou com isso na memória. Que Jacó, irmão, já estava ali com a idade mais avançada, então ele já estava com um nível espiritual muito elevado. E a palavra vai dizer, irmãos, logo após isso, versículo 12: seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele lhes disse: vai então ver como estão teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Ele o enviou do vale de Hebrom,
e José chegou a Siquém. Eles o viram de longe, versículo 18. Eles o viram de longe, e antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. Meus irmãos, ali os irmãos dele pegaram, já aproveitaram a oportunidade, já começaram a tramar a sua morte. No primeiro momento ali, Rúben ali, que era o mais velho, evitou: não mancharemos nossas mãos com sangue, mas joguemos ele ali no poço, na cisterna. Então isso eles fizeram, irmãos. Julgaram José no poço, na cisterna. E ali, meus irmãos, quando José estava ali no poço, no fundo do poço, tudo parecia um fim. Para muitos ali já estava acabado. Seus irmãos, zombando dele, disse: eis ali um sonhador. Olha o sonhador aí embaixo. Parecia tudo acabado. Meus irmãos, na nossa vida, muitas pessoas passam por isso. Às vezes a gente acha que está tudo acabado, mas só que o poço, meus irmãos, tem uma abertura em cima. Aleluia. Então, na hora que a gente acha que a gente chegou no fundo do poço, Louvado seja Yah. eis que tem uma abertura lá em cima. O que foi decretado pelo Criador, meus irmãos, não apaga. A palavra do Criador passa o céu e a terra, tudo que passa, mas a palavra que o Criador decretou não passa. Aleluia. Eu creio, Pai. Então, meus irmãos, parece muita coincidência. Eis que ali, quando os seus irmãos estavam ali no santo, eis que surgiu ali uma caravana de ismaelitas. Olha que ironia do destino, né? Ismael, filho de Abraão, uma caravana de ismaelitas. Vai passar tudo o plano do nosso pai Yahweh. Aleluia. Essa caravana dos descendentes de Ismael, filho de Abraão, ia para o Egito. E ali eles pegaram e tramaram: Judá, não, vamos pegar nosso irmão, vamos vender ele para o Egito. E eis que ele vende José para o Egito. Mas o triste dessa história, meus irmãos, que me chamou muita atenção neste momento, foi a crueldade que os seus irmãos fizeram com seu pai. É muito pesado, irmãos. Eles pegaram a túnica de José, mataram o bode, encheram ela de sangue e levaram para o seu pai. Chegaram perto do seu pai: é isso, a túnica. Imagine que eles zombaram do seu pai, a túnica que você deu para o sonhador, teu filho, eis aí a túnica dele. Então ali pode ter sido um animal que deve ter devorado ele, e a gente achou essa túnica dele manchada de sangue. Irmãos, olha que crueldade que eles fizeram com Jacó, seu pai. Transformaram uma mentira numa verdade. Não é triste isso, irmãos? Tantas pessoas aqui no mundo parecem com os irmãos de José, que transformam uma verdade numa mentira. Não, uma verdade numa mentira. Isso aí, irmãos, a Escritura vai dizer que Jacó nunca mais foi o mesmo. Quem está acostumado, meus irmãos, transformar uma mentira em verdade é o sistema religioso. Verdade. As pessoas acham que estão vivendo a verdade e estão vivendo a mentira. Parece que herdaram isso dos irmãos de José lá atrás. Que coisa, hein? Então, irmãos, Jacó nunca mais foi o mesmo. Aquilo ali escaparam com ele. Agora vocês imaginam, irmãos, tantas pessoas que transformam uma verdade numa mentira? Imagina
Como que o nosso Pai, lá em cima, Ele está recebendo isso? Só aqui, meus irmãos, Louvado seja Ele. eles pegaram um jovem de 17 anos. E esse jovem de 17 anos perdeu sua casa, sua família, e acharam que tudo tinha acabado. Mas ali não. O Criador tinha algo grande e profundo para Yosef. Aleluia. E ali, irmãos, ele se torna o segundo maior homem mais importante da face da terra. Só atrás de Faraó. Meus irmãos, dentro de vocês, irmãos, tem um José que vive. Inventaram mentira que ele estava morto. Só que esse José, irmãos, dentro de você, ele vive. Está na hora de colocar esse José para viver. Porque existe um plano de redenção para vocês. Aleluia. Como existiu para José, existe para vocês também, meus irmãos. Lá no Egito, meus irmãos, a gente ouviu aqui a palavra pelo nosso irmão Sebastião, não vou aprofundar muito. Lá ele desvendou sonhos, né? E lá ele se tornou o segundo maior homem mais importante. Lá no Egito, meus irmãos, José descobriu. José teve um sonho sobre as 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então, além dos sonhos, ele soube identificar, meus irmãos, os problemas que estavam tendo lá no Egito, e ele solucionou. Então, muitos de nós, o que eu entendo sobre isso, irmãos? Muitos de nós, no nosso dia a dia, a gente identifica problemas na nossa vida, só que a gente não soluciona. O que eu tiro essa mensagem aqui, meus irmãos? Que além da gente perceber, a gente tem que também solucionar os problemas. É verdade. Porque se José tivesse só sonhado, tivesse falado dessas 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e não tivesse solucionado o problema, não ia resolver nada. É mesmo. Então não adianta na nossa vida a gente identificar problemas e não solucionar. A gente tem que ser igual ao Yosef, solucionar os problemas. Então o Criador, irmão, te tirou do fundo do poço. Aleluia. Louvado seja. Quem aqui às vezes nunca saiu do fundo do poço, achou que estava tudo acabado? A gente, meus irmãos, tem que começar lá de baixo. Bem lá de baixo, como José começou ali, no fundo do poço. Toda grande árvore, meus irmãos, um dia foi uma pequena semente. Não existe crescimento sem conhecimento. Verdade. Todo crescimento espiritual vai depender aí de conhecimento. Aleluia. Imagino eu, meus irmãos, ali, José ficou no Egito por um bom tempo, e ali a fome devastou a terra naquela época. E ali, se eu pudesse ali ver essa cena, se eu pudesse voltar no passado e ver essa cena desse acontecimento, é um acontecimento que eu queria poder ver, meus irmãos, quando os irmãos de José, ele vai até o Egito trazer alimento. Então ali eles reconhecem, né? Eles voltam com os alimentos depois que eles reconheceram José. Imagine Jacó ali na sua tenda, já velho, né? A fome estava devastando a terra nessa época. Olha que notícia que Jacó recebeu ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele viu seus filhos vindo carregados de mantimento, com sacos ali de pão, de trigo, de todos os cereais, ele é possível. Os filhos vêm trazendo a notícia: eis que José vive. Aleluia. Verdade. E ele é o governador do Egito. Oh, aleluia. Imagina que profundidade, meus irmãos, disso. Você imagina a alegria que esse homem que gerou essa nação de Israel ficou? Isso é um povo maravilhoso de Yahweh.
para esse povo de Israel. Aleluia. Que através desse homem Jacó nasce essa nação de Israel. E você lembra, meus irmãos, quando eu disse aqui que ele, enquanto eles estavam tomando café, que Jacó conservou o fato na memória? Jacó também era um sonhador. Quem é que não se lembra quando ele fugiu de Esaú, quando ele estava no deserto, né? Que ele pegou uma pedra ali, ele deitou sobre a pedra, veio dele ter pesadelo, né? Ele não ter dormido de noite, ele teve um sonho. E ali o céu aberto, uma escada, e anjos subindo e descendo. Aleluia. Ali o Criador ali já tinha um plano para esse homem, que da descendência dele viria o povo de Israel. Aleluia. E o mais profundo ainda, meus irmãos, que eu não vou aprofundar aqui, porque nós temos um vídeo aí que vai falar sobre a pesca maravilhosa. Os irmãos podem acompanhar, que as escrituras vão se cumprir. E José vai para o Egito, ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E ali Jacó, na sua velhice, já prestes a morrer, José traz seus 2 filhos e Jacó vai e abençoa Efraim em vez de Manassés, que era o primogênito. Os irmãos estão entendendo a profundidade? É verdade, pai. Jacó tinha um nível espiritual tão elevado, ele já entendia os planos do Criador para esse menino Efraim. E ali, de José, nasce ali Efraim. E Efraim ali, irmãos, vai ser uma multidão de goins, uma multidão de nações. Isso mesmo. E ali o nosso Salvador Yahushua, mais para frente, meus irmãos, ele vai chamar os discípulos, os pescadores, não chamar ali o sacerdote ou chamar outras pessoas ali da lei. Ele vai chamar pescadores de homens. Aleluia. Para quê? Para resgatar o povo de Israel que está disperso entre as nações. E ali houve uma primeira pesca, depois houve uma segunda pesca, os irmãos podem acompanhar depois. Então é muito profundo, irmãos, as escrituras se cumprindo do início ao fim. Então José vai para o Egito para nascer uma nação de Israel. E o nosso Salvador Yahushua, ele vem para dar caminho para nascer, ali um povo eleito através do nosso Salvador Yahushua. Aleluia. Então é a palavra se cumprindo, meus irmãos, do início ao fim. Então que aleluia. Louvado seja Yahweh.